Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versos 3 e 4. Abra sua Bíblia e vamos dar continuidade dos versículos seguintes. Primeiro livro do profeta Samuel, capítulo de número 7, versos 3 e o verso 4. Eu vou ler o versículo de número 3 e a igreja leu de número 4. Então falou Samuel a toda a casa de Israel, dizendo: se com todo o vosso coração vos converterdes ao Senhor, tirai dentre vós os deuses estranhos e os astarotes, e preparai o vosso coração ao Senhor, e servi a Ele só, e vos livrará das mãos dos filisteus. Tiraram dentre vós os Baalins e aos astarotes, e serviram só ao Senhor. Quem diz amém? Queridos, dando continuidade, o profeta Samuel, no versículo 3 que nós lemos, ele aparece a nação depois de um período de 20 anos calado, mas quando Israel clama, Samuel aparece, e quando ele aparece, ele é portador de uma poderosa mensagem, e a mensagem dele era convocando o povo a se arrepender e abandonar o pecado. Ele, na sua mensagem, expressou claramente que o povo precisava ouvir e também o que eles precisavam fazer. E a mensagem era uma mensagem que confrontava a nação de Israel, confrontava o povo com o pecado da idolatria, com relação a deuses estranhos. Todo ministério eficaz, todo ministério bem-sucedido, ele deve seguir, ou ele segue este padrão. Esse foi o modelo da mensagem de Esdras, de João Batista, de Jesus Cristo e os demais apóstolos e o apóstolo Pedro. No texto que nós lemos, vamos agora para o versículo 4, porque é a continuação. Diz o texto: então os filhos de Israel tiraram dentre si os Baalins e os astarotes, e serviram só ao Senhor. Precisamos, irmãos, entender que todo verdadeiro e genuíno avivamento descrito na palavra de Deus, ele é precedido por mudança de vida, por mudança de hábito, por mudança de comportamento, mudança de atitude e mudança de caráter. Observe que a mensagem do profeta Samuel surtiu um grande efeito no coração da nação de Israel. E a mensagem era que eles deveriam tirar, arrancar de si ou dentre si os Baalins. Os Baalins e os astarotes eram deuses predominantes dos cananeus. Eles adoravam, eles serviam. Essas divindades eram deuses da fertilidade, segundo eles, que infestavam a nação de Israel, que se tornou um panteão
de deuses. A nação de Israel, ela absorveu esta adoração que os cananeus prestavam aos Baalins e Astarotes. Nós não vamos ler, mas vamos nos deparar com esse versículo lá na frente, quando Moisés, ele faz esta recomendação ao povo de Israel para que eles não se contaminassem. Baal e Astarote representavam para os cananeus a pluralidade da majestade, representando a suprema autoridade sobre as demais divindades dos cananeus. A deusa Astarote, ela representava a deusa feminina. Eles criam nisso, eles acreditavam nisso. Astarote representava a deusa feminina. Baal representava o deus masculino do céu que fecundava a terra. Enquanto Astarote era adorada ou representada como a deusa feminina, Baal era representado como o deus masculino que do céu fecundava a terra. Israel absorveu isso. Israel esqueceu de que um dia Deus disse através de Moisés: eu sou o Senhor e fora de mim não há outro. E é muito perigoso quando o crente ele esquece as verdades da palavra de Deus. Mas mediante a mensagem do profeta, mediante a palavra do profeta Samuel, a Bíblia diz que esta mensagem ela produziu dentro do coração da nação de Israel algo glorioso. Porque ele diz que eles teriam que tirar os deuses estranhos e que, se quisessem usufruir algo da parte de Deus, eles teriam que servir somente ao Senhor. Quem diz amém? A Bíblia diz que no versículo 4, que o profeta alerta, orienta, dizendo que eles tirassem os deuses dentre si, os Baalins e os Astarotes, e servissem só ao Senhor. Vemos aqui a eficácia da mensagem do profeta, que através dos seus ensinamentos, a sua mensagem conseguiu, pela graça de Deus, um grande efeito no coração da congregação de Israel. Meus queridos irmãos, Israel atentou para as verdades que Samuel estava falando. Eles absorveram aquela mensagem, e aquela mensagem conseguiu dentro deles surtir um efeito, e eles entenderam que não havia outra opção a não ser servir ao Senhor. Aleluia. E quando eu medito sobre isto, eu entendo que quando nós atentamos, quando nós abrimos os nossos ouvidos às verdades da palavra de Deus, aleluia, ela é capaz de mudar, promover na nossa vida mudança. Ela é capaz de promover na nossa vida algo que agrade a Deus. E fique certo, se Deus se agrada, Deus fará alguma coisa em nosso favor. Observe que o profeta Samuel, através da sua pregação, através da sua mensagem, conseguiu. Eu meditava sobre isso, que a mensagem, não sei quantos dias, meses, talvez, que Samuel reuniu a congregação e falou essa verdade: tirem, arranquem, a parte de vocês, separem de vocês
os deuses estranhos e sirvam ao Senhor. Eu não sei se essa mensagem dele foi por um mês, por uma semana, por um dia. Mas a mensagem de Samuel, nesse contexto, surtiu um efeito que durante 20 anos a arca em Kiriat Jearim não conseguiu surtir. 20 anos a arca do Senhor estava ali, mas o Senhor da arca não estava. Eles olhavam para a arca e desprezavam, não davam o devido valor, a verdadeira adoração a Deus. A arca estava ali, mas não conseguiu promover mudança na vida deles. Mas a mensagem, por isso que a Bíblia diz: quem tem ouvidos, ouça o que diz o Espírito. Quando Samuel começa a transmitir esta mensagem, eles abrem o ouvido e permitem que essa mensagem desça ao coração. E aí vem a mudança. Eu coloquei aqui, eles tinham a arca do Senhor, mas não serviam ao Senhor da arca. Mas eu também coloquei aqui que a palavra, ela muda o curso. A palavra, ela muda o coração. A palavra, ela muda os pensamentos. Porque a palavra é a ferramenta que Deus usa para quebrar, para restaurar, para avivar, para consertar. É a palavra. Jeremias disse: não é a tua palavra como martelo que esmiuça. Esmiuçar é partir em pedaços pequenos. Não é a tua palavra como fogo que queima. Aleluia, bendito seja o nome do Senhor. A palavra tem esse poder. Quem diz amém? A mensagem do profeta surtiu, promoveu uma mudança no coração do povo. E qual foi a mudança? Diga comigo: avivamento. A palavra avivamento significa tornar mais vivo, despertar, estimular. É a definição que Orlando Boyer, ele dá da palavra avivamento. Abra sua Bíblia em 1 Samuel, capítulo 7, verso 5. Lemos o 4, explicamos, agora vamos para o versículo 5. Abra sua Bíblia, por favor. Quem achou, diz amém. Disse mais Samuel: congregai todo o Israel aonde? Em Mispa. E orarei por vós a quem? Ao Senhor. Não existe avivamento sem oração, irmãos. Não existe avivamento sem Bíblia, irmãos. O pilar do verdadeiro avivamento é oração e Bíblia. Quem diz amém? Ele diz: congregai todo Israel em Mispa, e orarei por vós ao Senhor. O profeta Samuel era um homem de oração, era um homem que orava. E nós vamos encontrar na Bíblia o próprio Deus falando isso, que Samuel era um homem de oração. A Bíblia diz que ele convoca o povo para Mispa. E o significado da palavra Mispa, no hebraico ou no original, é torre de vigia, torre da sentinela. E quando ele convoca o povo para Mispa, havia um propósito. Mispa ficava a 13 quilômetros ao norte de Jerusalém. Mas Mispa era um local conhecido, era um local tradicional de encontro das tribos, desde os dias de Josué e dos juízes. Abra sua Bíblia, eu gosto dos detalhes. Abra sua Bíblia no livro de Juízes, capítulo de número 20. Juízes,
capítulo de número 20. Está logo aí depois do livro de Josué. Juízes, capítulo 20, versos 1, 2 e 3. Que achou, diz amém. Leia aí o primeiro versículo, por favor. E os principais de todo o povo e de todas as tribos de Israel se apresentaram na congregação do povo de Deus, 400.000 homens de pé que tiraram a espada. Versículo 3. Ouviram, pois, os filhos de Benjamim que os filhos de Israel haviam subido a Mispá, e disseram os filhos de Israel: falai, como sucedeu esta maldade? Então Mispá era um local de encontro. E nós podemos observar que desde os dias de Josué, dos juízes, havia este local como um referencial. E é interessante, meus queridos irmãos, que no capítulo 21 de Juízes também, diz o texto: ora, tinham jurados os homens de Israel aonde? Em Mispa, dizendo: nenhum de nós dará sua filha por mulher a quem? Aos benjamitas. Agora lê o versículo 5, 21 e 5. Disseram os filhos de quem? De todas as tribos de Israel não subiu à assembleia de quem? Do Senhor, porque se tinha feito um grande juramento acerca do que não viesse ao Senhor aonde? O que é que acontecia com ele? Seria morto. Deixa a Bíblia aberta, olhe para mim. Aquele que fosse convocado para a assembleia em Mispa, ele não subisse, ele seria morto. Versículo 8. E disseram a alguns das tribos de Israel que não tenha subido ao Senhor a Mispa, e eis que ninguém de Jabes de Gileade viera ao acampamento, à assembleia. Depois você lê o restante, eu não vou ler. E aí há um extermínio. Eles destroem. Mispa era o local do encontro. Mispa era o lugar aonde havia feito um memorial. E quando Samuel junta o povo para experimentar a ação divina, ele diz: vamos a Mispa, porque lá é o lugar de encontro. É lá onde nós promovemos em Israel as assembleias, e é lá que o Senhor se revela e se manifesta. Glória a Deus. E nós vamos lá. A Bíblia diz, abra sua Bíblia em 1 Samuel 10 e 7. Mispa foi aonde foi feita a escolha do primeiro rei de Israel. Eu estou falando da particularidade deste lugar. 10 e 17. Convocou, pois, Samuel o povo ao Senhor aonde? Em Mispa. Foi lá que foi ungido o primeiro rei da nação. Havia uma particularidade em Mispa. Por quê? Porque lá em Mispa o povo jejuava. Diga amém. O povo orava. E o povo também confessava os seus pecados. Mispa era o lugar da restauração. Mispa era o lugar do conserto. Mispa era o lugar onde o povo abria mão dos seus pecados e se abraçava com a misericórdia do Senhor.
E é interessante, irmãos, que o profeta Samuel, ele convoca representantes de todo Israel, que foram chamados, convocados a subir a Mispa, a fim de consolidar os avanços do avivamento nacional, cumprindo assim os ritos e sacrifícios estabelecidos e aceitos pela lei mosaica, a fim de que o Senhor ficasse satisfeito e confirmasse sua bênção sobre a nação de Israel. É interessante que quando Samuel convoca o povo para Mispa, ele sabia que algo diferente da parte de Deus ia acontecer. E eu quero aproveitar esse momento. Não é? É muito ruim quando, vou começar, né? Quando o pastor convoca, irmãos, vamos fazer um jejum. E tem crente que diz, mas para que tanto jejum? Às vezes a dirigente do círculo de oração diz assim, irmãos, vamos à campanha estadual de oração, vamos jejuar, vamos orar, mas para que tanto jejum? A Bíblia diz que devemos buscar o Senhor enquanto se pode achar. Irmãos, vamos à escola bíblica, irmão, eu já sei de tudo. Ô irmão, vamos ao culto. E para que culto todo dia? Para que estar na igreja todo dia? É melhor do que estar na calçada, irmãos. É melhor estar na igreja do que estar assistindo a novela e vendo os demônios agindo e ceifando vidas. É melhor estar na igreja aprendendo a temer ao Senhor e sendo vacinado com a graça, com a palavra, do que estar falando da vida alheia. O salmista disse uma coisa, eu pedi ao Senhor para estar na casa dele, mas achei tão bom que eu quero morar na casa dele. Para quê, Davi? Para aprender do Senhor e contemplar a sua formosura. É aqui que nós chegamos fracos e saímos fortes. É aqui que chegamos tristes e saímos saltando feito um bezerro novo, dizendo como disse Paulo, posso todas as coisas naquele que me fortalece. E paz, meus senhores, né? Irmão, vamos para a igreja, eu tenho mais o que fazer. É perigoso, irmão, quando o crente diz isso. Irmão, vamos para a igreja, vai todo dia, eu tenho mais o que fazer. É dura essa palavra. Porque pode chegar o dia que você vai querer estar e não vai poder. Mas esteja na casa de Deus. Amém, irmãos? Abra sua Bíblia, 1 Samuel 7:6. Nós estamos discorrendo agora versículo por versículo. 7:6. E congregaram-se em Mispa. E fizeram o quê? E tiraram água. E fizeram o quê? E derramaram perante o Senhor. E jejuou aquele. E disseram ali, pecamos contra o... E julgava Samuel os filhos de Israel em Mispa. A expressão tiraram água e derramaram perante o Senhor era um sinal de arrependimento. Aleluia. Quando eles tiram a água e levam diante do profeta, e eles derramam perante o Senhor, ali já era um sinal de arrependimento. E aí eles dizem, porque quando vem o arrependimento, irmão, vem o reconhecimento, a pessoa reconhece. Porque o arrependimento, ele promove isso. Não vá confundir arrependimento com remorso. Remorso é uma coisa, arrependimento é outra. Você vai ver Judas com remorso e Pedro com arrependimento.
Pedro arrependido. Judas com remorso e tudo foi para o inferno. Mas Pedro arrependido voltou e Jesus começou tudo de novo na vida dele. Porque o arrependimento promove a chance de Deus trabalhar na nossa vida. Remorso não. Às vezes até a pessoa chora, mas não é arrependido, é com remorsos. E remorsos não resolve. O que resolve é se arrepender. Aleluia. Aí eles dizem: pecamos contra o Senhor. O simbolismo de Samuel derramando a água e o reconhecimento do povo revelam uma situação em que ocorreu o verdadeiro arrependimento. Quem diz amém? Antes de todo verdadeiro avivamento, tem que acontecer arrependimento. Após uns 20 anos do grande fracasso espiritual, surgiu um avivamento. O povo começou a sentir a necessidade de Deus e começou a buscar ao Senhor. E quando nós vamos, irmãos, para a Bíblia, nós vamos encontrar que após a morte de Josué, a Bíblia diz que esta mesma nação começou a fazer o que era mal perante os olhos do Senhor. Abra sua Bíblia, por favor, em Juízes, agora sim, Juízes 3 e 7. 3 e 7 do livro dos Juízes de Israel. Nós vamos ler o versículo 7 e o versículo 9. Quem achou, diz amém. Os filhos de Israel fizeram o que era mal. Perante quem? E o que mais, irmãos? E se esqueceram do Senhor, seu Deus, e renderam culto aos Baalins e aos postes ídolo. Deixa a Bíblia aberta e olhe para mim, por favor. Duas coisas. Fizeram o que era fizeram mal perante o Senhor e se esqueceram do seu Deus. Mas como? Olhe para mim, por favor. Como esquecer de um Deus que um dia ele fez o mar abrir, irmãos? Como esquecer de um Deus que durante 40 anos sustenta o povo com pão e com água? O sapato não se estraga, a roupa não se estraga. Como se esquecer? Olhe para mim. O pecado leva o homem a se esquecer de Deus. O pecado leva o homem a se esquecer de Deus. A Bíblia diz que eles fizeram o que era mal. E por que eles começaram a fazer o que era mal? Porque foram influenciados. Deixaram-se levar. Olhe para mim, às vezes você não quer nem fazer, mas aquela amiga, aquele amigo começa lhe influenciando. Mas menina, você é nova, aproveita a vida. Ser crente é coisa de velha, ser crente é coisa de velho. Menina, aproveita. E você vai se deixando levar, e daqui a pouco você está envolvido, envolvida, e aí começa a se esquecer de Deus. E quem se esquece de Deus também esquece das promessas de Deus. Por isso que Paulo escreveu que as más conversações corrompem os bons costumes. Israel fez o que era mal, se esqueceu do Senhor, renderam culto aos Baalins, deuses pequenos. Mas no versículo 9, Juízes 13 e 9, diz o quê? Otoniel, filho de Kenaz, que era irmão de Caleb, o mais novo do que ele. O que é que você entende por isso?
é que alguns podem se esquecer de Deus, mas todos não. Alguns podem pecar, mas todos não. Alguns podem se desviar, todos não. Israel se desviou, fez o que era mal, mas Otoniel, filho de Caleb, disse: não, eu sou crente por dentro, feito talo de macaxeira, ninguém vai me convencer, ninguém vai me mover da fé que eu tenho no Deus de Abraão, de Isaac, de Jacó, de José, de Moisés, do meu irmão Caleb, ninguém vai me mover desta fé. E na hora que Deus precisou de alguém, Deus pode contar com Otoniel. Aleluia. Me permita dizer, o pecado faz Deus esquecer de você, mas a oração faz você estar lembrado no coração de Deus. Oh glória, a vida de santidade faz você estar lembrado. Aleluia. Na mente de Deus. E nós vamos encontrar isso, irmãos. Poderia citar aqui Elias. No período de Acabe, Deus pôde contar com Elias. Ainda hoje, uma das principais atitudes que o crente precisa tomar para ter uma vida cristã vitoriosa é a do conserto com Deus. Amém, irmãos? Vida consertada, fogo aceso. Vida consertada, fogo de Deus abundante nessa vida. Mas observe que quando o povo se volta para Deus e o busca de todo o coração, ele se deixa achar. Abra sua Bíblia em Jeremias 29:12, livro do profeta Jeremias 29:12. Aleluia. Muito conhecido esse versículo. Diz: então me invocareis. Jeremias 29:12. Quem achou diz amém. Então me invocareis, passareis a orar a mim e eu vos ouvirei. Versículo 13. Buscar-me-eis e me achareis quando me buscar de todo, sem reserva, aleluia, todo vosso coração. O verso 14 diz: serei achado de vós, diz o Senhor, e farei mudar a vossa sorte. Oh, promessa grande. O profeta Jeremias diz: buscar-me-eis e me achareis quando me buscardes de todo o vosso coração. Serei achados de vós, diz o Senhor. A ordem de Deus para Israel era esta: quando me buscardes de todo o vosso coração. E eu creio que esta noite é a promessa de Deus também para nós. Que nada venha arrancar esse desejo do nosso coração de buscar a Deus. Aleluia. Há um fastio, irmãos, me permita, nós estamos vivendo uma crise espiritual, ou alguns estão vivendo uma crise espiritual, não sentem mais o ardor da presença de Deus na vida, não sentem mais a vontade de orar, de cantar, de ler a Bíblia, de jejuar, de pregar. Aleluia. Há um fastio de Deus. Mas o salmista no Salmo 42, ele diz: como um servo brama pelas correntes das águas, assim a minha alma te deseja, ó Deus.
Fome de Deus, sede de Deus. A palavra diz: chegai-vos a Deus. Chegai-vos a Deus, igreja de Limoeiro. É tempo de chegar mais perto de Deus. Jovens, adolescentes, obreiros, igreja, é tempo de chegarmos mais perto de Deus. Aleluia, aleluia. Ter sede de Deus. Há um fastio. Mas Deus está dizendo esta noite pela sua palavra: tenha sede de mim. Me desejo em uma terra seca e árida. Me busca. Eu amo aos que me amam, e de madrugada os que me buscam me acharão. O interessante, irmãos, é que Israel conhecia isto. A nação perfeitamente conhecia isto. Sabe por quê? Porque este ensinamento, essa mensagem, fez parte do sermão de Moisés. Abra sua Bíblia em Deuteronômio, capítulo 4. Vamos ler o quinto livro da Bíblia, capítulo 4, verso de número 29. Quem achou diz amém. Abra a Bíblia e vamos ler juntos. Veja, acompanhe o raciocínio. Isso é Deus. Diga comigo, isso é Deus usando Moisés. Moisés foi profeta, irmão. Também. Ele diz: de lá está olhando a expressão da palavra? Moisés estava com Israel no deserto. Deus dá a lei. Aí ele diz: de lá buscarás ao Senhor teu, e quando o buscardes de todo o teu e de toda a tua alma. A mensagem era essa. Agora veja o que diz o versículo 30. Quando estiveres em angústia, e todas estas coisas te sobrevierem nos últimos dias, e te voltares para quem? Teu, e lhe deres o que? A voz. Versículo 31 diz o que? Então o Senhor teu Deus não te desamparará, porquanto é Deus misericordioso, nem te destruirá, nem se esquecerá da aliança que jurou com quem? Com seus pais. A expressão do versículo 29, de lá buscarás. Esta profecia de Moisés, dada por Deus, ela tem o seu cumprimento, sabe quando? No ano de 722. Moisés morreu, mas o Deus que falou não morre. O Deus que conhece o fim das coisas antes que elas aconteçam, ainda está vivo. Sabe quando é que essa profecia se cumpre? Lá em 2 Reis,
capítulo 17. Abra sua Bíblia. Bíblia se explica com ela mesma. Segundo Reis, capítulo 17. Moisés nem sabia, mas Deus já sabia. Quem achou diz amém. No ano do 10º de Acais, rei de, começou a reinar Oséias, filho de Elá, e reinou sobre Israel em Samaria quantos anos? E fez o quê? E fez o que era mal aos olhos do Senhor, contudo não como os reis de Israel que foram antes dele. Contra ele subiu Salmaneser, rei da Síria, e Oséias ficou sendo servo dele e pagava ali. Aí você vai discorrendo até o versículo 41, se não me falha a mente. Até o versículo 41. Essa profecia de Moisés se cumpre. Quando o povo de Israel é levado para a Síria, estão lá presos. Aí eles clamam de lá. Eles se lembram de Deus. Ei, meu irmão, não deixe para se lembrar de Deus quando as coisas estiverem difíceis, porque quando as coisas estiverem fáceis, lembre dele, porque quando chegar as difíceis, vai ficar mais fácil. Parece um jogo de palavras, não é? Mas não é. Quando chega o rei, começa a oprimir, porque eles fizeram mal que era aos olhos do Senhor. 722. Aí no ano de 605 a 586, as duas tribos do sul são levadas para a Babilônia. Está lá no 2 Reis, capítulo 24 e o capítulo 25. Depois você lê. Mas no capítulo 4 de Deuteronômio, Deus, através de Moisés, exorta o povo, antes mesmo deles entrarem na terra prometida, eles são avisados de como deveriam se portar diante da idolatria, diante do pecado e diante daquela gente. Se eles fossem obedientes, e aí eu vou concluir agora, Deuteronômio capítulo 4, e o verso de número 23. Diz a palavra do Senhor. Deuteronômio 4 e 23. Guardai-vos, e não vos esqueçais de que, irmãos? Da aliança, do concerto do Senhor vosso Deus, que tem feito convosco, e não façais para vós escultura alguma, imagem de alguma coisa que o Senhor vosso Deus vos proibiu. Versículo 24. Porque o Senhor teu Deus é um fogo que o quê? Que consome, é um Deus zeloso. A versão que diz ciumento, é o ciúme com zelo de proteger, de defender, de ajudar. Versículo 25. Quando, pois, gerardes filhos e filhos de filhos, e vos envelhecerdes na terra, e vos corromperdes, e fizerdes alguma escultura, semelhança de alguma coisa, e fizerdes o que é mal aos olhos de quem? Do Senhor teu, para quê? Para o provocar a ira. Hoje, é pesado isso, mas é sério. Hoje tomo por testemunhas contra vós o céu e a terra,
que certamente logo perecereis da terra, a qual passais o Jordão para possuir. Não prolongareis os vossos dias nela, antes sereis de todo destruídos. Versículo 27. E o Senhor vos espalhará entre os povos, e ficareis poucos em número entre as nações, as quais o Senhor vos... Quem diz amém? Mas Deus disse a Abraão que eles não seriam poucos, eles seriam como as estrelas e como a areia da praia do mar. Mas se viessem a desobedecer, se rebelar contra Deus, eles seriam diminuídos, eles seriam poucos. E se insistisse na sua desobediência, eles poderiam perder a terra e poderiam ser destruídos. Queridos, que Deus nos guarde no sangue de Jesus, que possamos dar valor ao que Deus nos deu, a salvação preciosa, amém? O batismo com o Espírito Santo, aqueles que têm, e aquele que não tem, creia que Jesus ainda hoje pode te batizar também, é promessa. Mas também não esqueça que Ele deu o seu Espírito para habitar em nós, assim como Israel. Veja no texto que nós lemos, Deus disse: se vocês se desviarem, pecarem, acontecerá isso. E eles não deram ouvidos. Por isso que Moisés disse: de lá, versículo 29, de lá, porque Deus sabia que ia acontecer. Mas que Deus nos guarde no sangue de Jesus, que possamos caminhando para o céu, dizendo como diz o hino 332, aleluia, para o céu vou caminhando, nada me desanimará, para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Vamos cantar outra vez? Aleluia, pro céu vou caminhando, nada me desanimará, para o céu eu me vou aproximando, sempre meu Jesus me guiará. Que Deus nos abençoe, que o Senhor aplique esta palavra em nosso coração. Amém, irmãos? Em cada coração que está aqui, que o Senhor nos ajude. Há uma terra que nos espera, há um lugar que nos espera, há um céu que nos espera. Assim como Israel saiu do Egito na esperança de entrar em Canaã, nós temos a esperança de chegar e entrar no céu. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai, a comunhão e a doce consolação do Espírito Santo, seja sobre cada um de nós agora e sempre. Todos dizem amém. Deus abençoe, meus irmãos.